Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O Espírito gera a igreja. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como um sopro de um forte vendaval e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram então como línguas de fogo e se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Em Jerusalém moravam judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, todos se reuniram e ficaram confusos, pois cada um ouvia na sua própria língua os discípulos falarem. Espantados e surpresos, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que cada um de nós ouve em sua própria língua materna? Entre nós há partos, medos e elemitas, gente da Mesopotâmia, da Judéia, Ponto e da Ásia, da Frigia, da Panifília, do Egito e da região da Líbia, vizinha de Cirene. Alguns de nós vieram de Roma, outros são judeus ou pagãos convertidos, crenteces e árabes, e cada um de nós, em sua própria língua, os ouve anunciar as maravilhas de Deus. Todos estavam admirados e perplexos, e cada um perguntava a outro: o que quer dizer isso? Outros caçoavam e diziam: eles estão embriagados. Anúncio fundamental. Então Pedro, que aí estava com os outros 11 apóstolos, levantou-se e falou em voz alta: homens da Judéia e todos vocês que se encontram em Jerusalém, compreendam o que está acontecendo e prestem atenção nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, está acontecendo aquilo que o profeta Joel anunciou. Nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e filhas de vocês vão profetizar, terão visões e os anciãos terão sonhos. E naqueles dias derramarei o meu espírito também sobre os meus servos e servas, e eles profetizarão. Farei prodígios no alto do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o dia do Senhor, dia grande e glorioso, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, escutem estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem que Deus confirmou entre vocês, realizando por meio dele os milagres, prodígios e sinais que vocês bem conhecem. A ciência permitiu que Jesus lhe fosse entregue, e vocês, através de ímpios, o mataram, pregando-o numa cruz. Deus, porém, ressuscitou Jesus, libertando-o da cidade da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Davi assim falou a respeito de Jesus: eu via sempre o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não vacile. Por isso, meu coração se alegra, minha língua exulta e minha carne repousa com esperança. Porque não me abandonarás na região dos mortos. Teu santo conheça a corrupção. Tu me ensinaste os caminhos da vida e me encherás de alegria na triarca Davi. Permitam que eu lhes diga com franqueza: ele morreu, foi sepultado e seu túmulo está entre nós até hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado solenemente fazer com que cedesse no trono. Por isso, previu a ressurreição de Cristo e falou: ele não foi abandonado na região dos mortos, e a sua carne não conheceu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, e nós todos somos testemunhas disso. Ele foi exaltado à direita de Deus, recebeu do Pai o Espírito prometido e o derramou. É o que vocês estão vendo e ouvindo. De fato, Davi não subiu ao céu, mas falou: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu faça de seus inimigos um lugar para apoiar os seus pés. Que todo o povo de Israel fique sabendo com certeza que Deus tornou o Senhor e Cristo aquele Jesus que vocês crucificaram. O anúncio suscita conversão. Quando ouviram isso,
Todos ficaram de coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros discípulos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados. Depois vocês receberão do Pai o dom do Espírito Santo, pois a promessa é em favor de vocês e de seus filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e exortava, dizendo: Salvem-se dessa gente corrompida. Os que acolheram a palavra de Pedro receberam o batismo, e nesse dia uniram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Primeiro retrato da comunidade: eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia temor, por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçaram a fé eram unidos e colocavam em comum todas as coisas, vendiam suas propriedades e seus bens e repartiram o dinheiro entre todos conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos juntos frequentavam o templo e nas casas partiam o pão, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade outras pessoas que iam aceitando a salvação. O relato é simbólico. De fato, quando o autor escreveu, as comunidades cristãs já se haviam espalhado por todas as regiões aqui mencionadas. Lucas quer mostrar que está na base de qualquer comunidade cristã. O Espírito Santo faz lembrar, compreender e continuar o testemunho de Jesus. Pentecostes, celebrado 50 dias depois da Páscoa, comemorava a aliança e o dom da lei. No novo Pentecostes, Deus entrega o seu Espírito, realizando a nova aliança. A comunidade da nova aliança é o testemunho de Jesus, ou seja, o Evangelho, cujo centro é o amor de Deus, que reúne os homens, provocando relações e entendimento, o contrário de Babel. Mas o testemunho provoca conflito. Pedro apresenta o anúncio fundamental da igreja, mantendo a memória do testemunho de Jesus. A igreja relê o Antigo Testamento e percebe o mistério central da vida, morte e ressurreição de Jesus. Jesus de Nazaré realizou entre os homens a ação de Deus voltada para a justiça e a vida, e foi morto pela estrutura injusta de uma sociedade que gera a morte. Deus, porém, condena essa estrutura, pois ressuscita Jesus e o torna Senhor do universo e da história, recebendo o Espírito que dirigiu toda a missão de Jesus. A igreja se torna testemunha da sua ressurreição. O anúncio é ao mesmo tempo a denúncia e o julgamento de toda estrutura e injustiça, sempre causadora de morte. O anúncio da igreja faz com que as pessoas tomem consciência do seu próprio pecado, já que elas percebem estar comprometidas com uma estrutura social que gera injustiça e morte. O que fazer? É preciso morrer para esse tipo de sociedade e ressuscitar para pertencer ao povo de Deus, povo comprometido com o testemunho de Jesus Cristo. O batismo, onde a pessoa recebe o Espírito, é a expressão concreta dessa conversão. Lucas apresenta primeiro retrato da comunidade cristã. Ela nasce do anúncio fundamental, que provoca a conversão, cresce graças à catequese evangélica, ensinamento dos apóstolos, e se espalha através do testemunho. Internamente, a comunidade se mantém pela união com Deus, oração no templo e pela participação na Páscoa de Jesus, fração do pão, igual à Eucaristia. Na vida prática, a conversão se exprime por um novo modelo de relações. A fraternidade substitui a opressão do poder e a partilha dos bens supera a exploração do comércio. A única autoridade é a de Deus e se exprime através de prodígios e sinais que acompanham o testemunho dos apóstolos. Temor. Para Lucas, a vida dessa comunidade mostra o ideal da igreja e o projeto de nova sociedade.